A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar aí no seu lar, no seu trabalho, para que a gente possa aqui então meditar na palavra de Deus. E o salmo que nós vamos ler é o Salmo 78, aleluia. Um salmo escrito por Asaf, levita, aleluia. Esse salmo ele tem um propósito, Ele é um salmo de ensino didático que usa da história de Israel para lembrar da fidelidade e da infidelidade também humana. Esse salmo ele nos leva a confiar em Deus e a obedecer os seus mandamentos. Ele vai retratar a saída do povo do Egito e as maravilhosas obras que Deus realizara, mas também vai falar sobre as rebeliões que o povo cometia contra Deus, a sua idolatria, e também vai falar, mostrar o estabelecimento da dinastia de Davi, apresentando também como parábola, enigmas, e compartilhando as histórias do passado e transmitir as verdades atemporais. Louvado seja Deus. Bom, eu vou ler aqui, não vou ler o salmo todo, vou ler apenas alguma parte, amém? E a gente vai então meditar nesse salmo. Louvado seja Deus. Escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca, e em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não os ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura. Aleluia. As gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó e determinou um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que nos ministrasse a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitisse igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, de geração indócil, rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim armados retrocederam no dia do combate, é porque não guardaram a aliança de Deus e recusaram seguir a sua lei. Amém? Até aqui, meus queridos, amados irmãos. Esse salmo, ele vai retratar a história da saída do povo de Israel da escravidão do Egito, a sua passagem toda ali pelo Egito, as maravilhas que Deus fez no meio do povo, dando água para eles beberem, alimento para que eles viessem saciar a fome. Vai falar de tudo isso, mas também da rebeldia deste povo para com Deus. Aleluia. E esses primeiros versículos aqui que eu quero estar me detendo, louvado seja Deus pela misericórdia de Deus. Aleluia. Então a gente aqui vai orar e pedir a Deus aqui o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida aqui em tuas mãos, fala a cada coração, abençoa cada vida que estará ouvindo, Pai, a tua palavra, em o nome de Jesus. Vem nos ajudar, vem nos guiar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Meus queridos, aqui no primeiro versículo, misericórdia, diz assim: escuta meu ensino, ó
povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Deus aqui falando a seu povo para que eles viessem escutar o seu ensino, prestar atenção na sua palavra que saíra da sua boca. Veja, muitas das vezes a palavra de Deus, ela era, às vezes o próprio Deus falava, ao povo, mas ele sempre tinha um líder como Moisés. Ele transmitia a Moisés as suas palavras e Moisés então transmitia para o povo aquilo que Deus passara para ele. Era assim que Deus agia. Ele falava pelo meio do líder, do seu escolhido, tantos homens que teve no passado, como Abraão, como Moisés, Isaque, Jacó, e também falava por meio dos profetas, na antiguidade. E hoje, meu Deus, hoje ele falou pelo tempo de Jesus Cristo, através de Jesus, e hoje ele nos fala por meio da sua santa palavra, aleluia, a qual ele nos deixou. Mas aqui, voltando a este tempo, Deus aqui instrui, fala com certeza a Moisés, e Moisés falara a seu povo aquilo que o povo tinha que fazer. Veja, Asaf, ele escreve este salmo, e logo no primeiro versículo ele diz, escuta, Deus o inspira, ele diz, escuta o meu ensino, ou seja, prestar atenção, praticar, viver a palavra de Deus. Quantos às vezes ouve, escuta, mas não tem colocado em prática a palavra de Deus? O povo de Israel no passado, eles escutavam a palavra de Deus, eles ouviam a orientação através dos seus servos Moisés e tantos outros, mas muitas das vezes este povo se tornava rebelde à palavra de Deus. E Deus então colocava este povo em situação difícil, porque este povo era rebelde, se tornava rebelde de coração inconstante. E Deus diz assim no verso 2: em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, tem coisas que nós não vamos compreender, porque Deus estará ali falando em parábolas. Jesus Cristo, ele vai falar em parábolas, e o povo às vezes não entendia, e nem às vezes os seus discípulos, mas ele então dava a explicação das parábolas a qual ele falava para os discípulos. Nos dias de hoje nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus, que nos ensina e nos ajuda a ter uma compreensão da palavra de Deus para a nossa vida, de como nós devemos nos conduzir aqui. E o que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram, ou seja, falando aqui, Asaf falando aqui a respeito daquele povo do passado, lembrando a eles, olha, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais do passado, era o que o povo tinha que colocar em prática, era que o povo tinha que viver. Mas trazendo para os dias de hoje, meu querido, nós temos que também aprender a viver, a praticar a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente prega a palavra de Deus nas praças, a gente prega a palavra de Deus dentro das instituições do templo, a gente prega a palavra de Deus no evangelismo campal, a gente prega a palavra de Deus através
das redes sociais, nas rádios, nas TVs, mas as pessoas, às vezes, elas não dão crédito à palavra de Deus. Quantos são as pessoas que têm na vida a oportunidade, meu querido, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar, para libertar, para transformar, mas são poucas as pessoas que verdadeiramente dão crédito à palavra de Deus. São poucas as pessoas que querem Jesus como Salvador. Elas não obedecem, elas não querem viver uma vida de obediência à palavra de Deus e, infelizmente, por elas não obedecerem, por elas não quererem andar de acordo com o caminho do Senhor, muitas delas têm perecido, ou muitas delas estão por aí sofrendo no mundo, né, sem Cristo. Irmão, sofrimento todos nós passamos. Todos nós vamos passar momentos de dificuldade na vida. Jesus Cristo, ele nos alerta: não tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, todos nós estamos propícios aqui, nesse mundo, a passar por momentos difíceis. Mas com Cristo, nós poderemos suportar as adversidades da vida, as intempéries, o sofrimento, as dificuldades, né? Porque Ele vai nos dar força para a gente permanecer de pé. Mas, infelizmente, muitas pessoas recuam, rejeitam a palavra de Deus. Veja que o salmista aqui, ele diz assim, não ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura o gloriosas realizações do Senhor e seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ou seja, olha, nós vamos ensinar para os nossos filhos, para as gerações que virão, os nossos filhos, aquilo que Deus fez. Para quê? Para que essa geração pudesse colocar a sua fé, a sua esperança em Deus. E é isso que nós fazemos hoje. Nós pregamos Jesus Cristo para que as pessoas possam compreender que em Jesus elas têm salvação, que em Jesus elas podem encontrar a paz, que em Jesus elas podem encontrar alento para as suas almas, que em Jesus elas são mais do que vencedoras. Mas infelizmente muitas delas têm rejeitado. Veja que o salmista diz: ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que nos ministrasse aos nossos filhos. Ou seja, ele determinou os mandamentos para que a pessoa, através dos seus mandamentos, pudesse ali se conduzir no meio da sociedade, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porém, meus queridos, infelizmente, muitas pessoas não querem viver de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou, com a sua palavra. A palavra de Deus é o caminho, é a verdade e a vida, porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne. E se nós andarmos na palavra em Cristo, nesse código de conduta que é a Sagradas Escrituras, então nós teremos uma vida de paz com Cristo, nós teremos comunhão com Cristo. Mas muitas pessoas não querem, meu querido, viver uma vida com Cristo. Não querem seguir este código de conduta que é as Sagradas Escrituras. Os homens têm andado aí a rebeldia, ao seu bel prazer, vivendo como se não tivesse um Deus, vivendo à mercê da própria sorte, e muitos estão se afundando no abismo do pecado, muitos estão perecendo sem Cristo, muitos estão escravizados pelas coisas do mundo, porque
porque estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando a Jesus Cristo como Salvador. Através desta palavra nós temos vida. Esta palavra, ela nos conduz, ela vai nos conduzir a Deus. Esta palavra, ela molda o nosso caráter, ou seja, ela vai nos transformando, ela vai nos lapidando, porque esse é o desejo de Deus, é transformar o ser humano, é transformar o nosso interior. Por isso ele nos deixou a sua palavra, esse código de conduta que é as Sagradas Escrituras. Não foi somente para Israel do passado, ali os mandamentos, a Torá, a Tanakh, a Torá, que é o Pentateuco, mas ele nos deixou hoje as Sagradas Escrituras, para que através dela nós viéssemos a conhecer um pouco de Deus, aquilo que Deus deseja para nós seres humanos. Aleluia. E ali era a obrigação dos pais ensinar os filhos a palavra de Deus, para que esses filhos não viessem a se perder, para que esses filhos não viessem a se rebelar contra Deus, mas viessem estar andando no caminho de Cristo e assim fazendo com que suas vidas viessem a prosperar, viessem a ter uma vida de comunhão com Deus em todos os sentidos. Aleluia. E diz mais: para que a geração seguinte aprendesse e os filhos que havia de nascer, quando maduros, transmitissem igualmente aos filhos. Ou seja, a palavra de Deus, esse código de conduta, esse mandamento do passado que Deus passara para Moisés e era transmitido oralmente, era para que os pais transmitissem aos filhos e aqueles filhos que fossem se tornando pais transmitissem a seus filhos, para que eles pudessem andar no caminho do Senhor de acordo com a vontade de Deus. E então, eles vivendo de acordo com a vontade de Deus, meus queridos, tudo ia bem para eles, porque eles estavam andando na obediência, na palavra de Deus, no mandamento do Senhor. Mas olha o que diz a palavra de Deus: para que depositassem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Ou seja, a palavra era transmitida de geração em geração, de pai para filho, para que eles se lembrassem dos feitos que Deus fizera no passado, mas também para que eles guardassem esse mandamento. Guardar no sentido de praticar, de viver, diariamente dentro da sociedade a qual eles estavam ali inserida. E nos dias de hoje não é diferente. Quando nós transmitimos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a palavra de Deus, é para que a gente possa, aleluia, ter a nossa confiança em Deus e também para que nós possamos guardar os mandamentos, a palavra de Deus em nosso coração, aleluia, para não pecar contra Deus. E no sentido desse guardar, é o praticar, é o viver diário a palavra do Senhor. E no verso 8 diz: a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, meu querido, eu estou fora disso tudo aqui. Mas se eu não guardo, se eu não aprendo a palavra de Deus, se o meu pai, se esses pais aqui do passado não ensinassem a esses filhos, eles iriam viver dessa forma. Veja, se os pais já ensinando, eles se rebelavam contra Deus, e aí vinham as consequências. É por isso que é importante, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos disciplinar o nosso filho,
para que quando ele for adulto, ele venha se lembrar da palavra de Deus e voltar atrás, né? Tem muitos pais aí que não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Os filhos vão crescendo de qualquer jeito e os pais não ensinam aos filhos a palavra de Deus. Não ensinam aos filhos que existe um Deus, Criador do céu e da terra. Não ensinam aos filhos que nós vamos prestar conta com Deus de todo o nosso modo de viver nessa terra. Veja a quantidade de jovens que nós temos no mundo, não só aqui no Brasil, mas quando nós olhamos no todo, quantos são jovens que estão perdidos nas drogas, na marginalidade, na prostituição, jovens que estão aí à mercê da própria sorte, achando que viver dessa forma é melhor, ele vai ter dinheiro, ele vai ter prestígio, ele vai ter respeito, né? Porque ele não aprendeu dos pais, ou porque se aprendeu, ele rejeitou o ensinamento e se tornou rebelde. Meu querido, e quando nós nos tornamos rebeldes ao ensino dos nossos pais, ao ensino da palavra do Senhor, nós vamos colher as consequências. Veja, às vezes o pai diz para o filho: olha, meu filho, não anda com fulano de tal porque ele não é uma boa pessoa. Eu já tenho observado, mas o filho às vezes teimoso, porque quer andar na companhia daquela pessoa ou de outras pessoas e acaba ali andando em caminhos que não vai ter volta. A moça, às vezes o pai diz para a filha: olha, minha filha, não ande com fulano de tal, mas às vezes a moça não obedece o pai e acaba se misturando, e quando vai ver, vem as consequências. Às vezes se torna mãe cedo e perde a oportunidade de estudar, de ter uma vida lá na frente melhor, por conta de quê? Por conta da rebeldia, por conta que não quis ouvir o pai, não quis ouvir o conselho da mãe, do pai, se tornou rebelde, se tornou desobediente. Às vezes, meu querido, o pai, por ter uma certa experiência já na vida, já vivido, então a mãe também, ele ensina para o filho: meu filho, anda nesse caminho que você vai colher bons frutos, não se mistura com fulano. Mas às vezes o filho, meu querido, ele não obedece o pai, ele não obedece a mãe, e ele acaba colhendo para ele aquilo que ele plantou. Não foi por falta de conselho, não foi por falta de instrução, mas foi por conta da própria rejeição ao ensino do pai, da mãe. Veja que Deus aqui está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Deus deixou a palavra dele para a humanidade porque nós somos filhos, porque Deus deseja o melhor para os seus filhos. Por isso que ele deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, para que o homem, através da palavra de Deus, possa se conduzir no caminho de vida, no caminho de paz, no caminho de amor, de honestidade. Mas quando o homem rejeita a palavra de Deus, quando o homem quer se rebelar contra Deus, não aceita os mandamentos, quer viver de qualquer jeito, a seu bel prazer, então vem as consequências da vida. Às vezes nós rejeitamos a palavra de Deus e aceitamos a palavra de um amigo, e às vezes a palavra desse amigo não é boa, mas nós preferimos aceitar a palavra de um amigo. Veja o que aconteceu com o filho de Salomão, Roboão. Roboão, ele, em vez de pedir conselho ali aos anciões, aos mais idosos, ele vai pedir conselho àqueles jovens que estavam ali, que cresceram com ele.
e aqueles jovens dão um mau conselho para ele, e a consequência é a divisão do reino. Um reino ficou com Jeroboão, Judá, a tribo de Judá, e as outras tribos ficaram com Jeroboão. Tudo por conta de um mau conselho, de um conselho ouvido por jovens que não têm experiência. Se Roboão tivesse ouvido os conselhos dos anciões, talvez tudo tivesse sido diferente. Quantas das vezes o pai, como eu tenho dito, o pai dá conselho, a mãe dá conselho, mas o filho é cabeça dura, acha que o amigo tem um conselho melhor, e por isso que a humanidade, os jovens hoje estão perdidos, porque o pai e a mãe ele quer o melhor para o filho, mas os filhos se acham: ah, papai, o senhor é retardado. Mamãe, o senhor é quadrado. Não, vocês são quadrados, eu quero viver a minha vida, eu quero curtir, eu quero provar isso, eu quero provar aquilo. E acaba, meu irmão, entrando no laço do passarinheiro. E às vezes não tem volta. E às vezes é tarde demais, porque não damos ouvidos à palavra de Deus, não queremos praticar, não queremos viver a palavra de Deus. Geração indócil, rebelde, de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Assim tem muitos jovens nos dias de hoje, que são infiéis aos pais, que são de coração inconstante, duro, estão com a mente cauterizada, acha que o mundo é um mar de rosas, mas não, meu filho, meu irmão, minha irmã, o mundo não é um mar de rosas, no mundo há espinhos, mas se você ouvir a palavra de Deus, você vai poder, aleluia, se desviar desses espinhos que podem te ferir mortalmente, aleluia. Quantos, aleluia, veja o verso 9, se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, é porque não guardaram a aliança de Deus e recusaram seguir a lei. Ou seja, muitas das vezes as pessoas elas retrocedem, também na vida, em alguma coisa que elas querem conquistar, elas têm medo de avançar, elas têm medo de conseguir. E então, por quê? Porque recusaram seguir a lei, recusaram andar na palavra de Deus. Quantos são as pessoas que estão vivendo dessa forma? Quantos são os filhos rebeldes aos pais, que não querem ouvir a palavra de Deus e deixam de ouvir a palavra de Deus, o conselho do pai, da mãe, para ouvir o conselho de amigos, conselhos esses que acabam levando para o abismo. É o que a humanidade hoje tem, aleluia, vivido, andando em caminhos que não agradam a Deus, indo de mal a pior, se afundando cada vez mais no abismo, no lamaçal de pecado e que muitas das vezes não tem volta. Mas eu quero dizer para você, meu querido, uma coisa que eu sempre gosto de frisar nos meus vídeos, é que enquanto existe vida, fôlego de vida, nessa carcaça aqui, existe fôlego de vida em nós, a esperança de salvação para a alma do perdido. Deus, ele não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção do rico, do pobre, do negro, do branco, do estrangeiro, não. Deus, ele acolhe a todos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deus deseja acolher a todos, mas é o ser humano que rejeita a Deus. A palavra de Deus é pregada no mundo afora. A palavra de Deus é pregada nos templos. A palavra de Deus é pregada, aleluia, nas praças. A palavra de Deus é pregada nos bairros, nas ruas, nas cidades. A palavra de Deus é pregada nos rádios, na TV, nas redes sociais. Mas é o próprio ser humano que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a Deus, que rejeita a oportunidade de estar com a vida no Senhor. Aleluia. E o dia da salvação é hoje, meu querido. Não é amanhã, não é depois, é hoje. O dia da salvação é hoje. Porque nós não sabemos o que vai suceder no nosso dia. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui ao restante das horas deste dia chamado terça-feira. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a esta semana. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a este mês de janeiro. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a este ano de 2026 com a nossa vida. Por isso o dia da salvação é hoje. Deus traz esse despertamento para você, para mim, para minha família, para cada um de nós, para cada ser humano. Porque enquanto a vida, a esperança de salvação, seja para quem quer que seja, para aquele que está dentro do presídio, para aquele que está no leito de um hospital, para aquele que está jogado na sarjeta na rua, para aquele que está dentro, aleluia, de um manicômio. Porque diz que até os lobos vão acertar o caminho, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é para todos, ele não faz acepção. Se o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar e reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, então ele vem e vai sarar a sua terra, vai transformar o seu coração. É isso que ele deseja, fazer de cada um de nós, seres humanos, novas criaturas em Cristo Jesus, para que possamos estar habilitados a adentrar no reino de Deus. É necessário arrependimento, é necessário crer em Jesus Cristo como Salvador, é necessário mudar o caminho. Eu não sei qual o caminho que você tem andado, mas Jesus Cristo é um Deus que nos conhece desde o nosso ventre. Ele é um Deus que sabe o meu e o seu caminho. Eu não sei qual o caminho que você está trilhando, mas Jesus Cristo, aleluia, Ele te adverte, meu querido, muda a tua rota, muda esse teu caminho, sai desse atalho, porque esse atalho, esta rota, este caminho que tu está levando, é caminho de morte, mas o caminho de vida é Jesus Cristo. Ele diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida em Jesus. Quantos estão trilhando aí o caminho de desgraça, de sofrimento para si e para sua família? Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nenhum de nós vai poder se desculpar diante de Deus que não ouviu a mensagem do Evangelho. Sabe por quê, meu querido? Porque nos dias atuais, todo ser humano já ouviu falar de Jesus Cristo. Nenhum de nós vai ser dado como ignorante diante de Deus. Porque até a própria natureza revela o Criador. Quando olhamos para as estrelas, para o céu, para tudo que foi criado, ali mostra que existe um Deus Criador. Então não vai haver desculpa para nós, seres humanos. É tempo de você entregar a sua vida a Deus. É tempo de você se arrepender. Porque cada um, como eu digo,
sempre. Tem uma colheita. Eu não sei o que você tem plantado. Oh, revassui decanta lamanai. Talvez você tenha plantado ódio no coração das pessoas. Talvez você tenha plantado, aleluia, o que não presta. E tudo que não presta, meu irmão, tudo que é mal, tudo que destrói, é aquilo que o homem vai colher. Mas se você plantar amor, se você plantar vida, se você se você plantar o que é coisa boa, você vai colher o que é bom no reino de Deus. Mas se você é uma pessoa que tem só plantado destruição, vai vir sobre você a lei da semeadura, que está na palavra de Deus. Então te arrepende, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. É tempo de voltarmos a Deus. Veja que o mundo está aí jogado às traças. O mundo está aí, cada um faz o que quer, que acha que é correto, andando de forma desavessa à palavra de Deus, mas Deus vai nos cobrar e Ele já tem cobrado. A natureza geme, mas é tempo de salvação, e é hoje, não é amanhã, não é depois. É tempo de nós voltarmos para Deus, é tempo de nós orarmos, fazer do nosso lar, aleluia, um local de oração. É tempo de nós de juntar as famílias para orar, para pedir perdão a Deus, para pedir para Deus transformar a nossa vida. É tempo de oração a Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus, e que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque depois da morte segue-se o juízo para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.